Ai de ti, se for tirar a vida do homem, deixa que do homem cuido eu. Só que Deus sabia que eu era rebelde, sim ou não? Sim, sabia. E ele disse: por conta da tua rebeldia, a tua alma vai ter que sentir o gosto amargo do fel. E grande será o deserto que tu vai passar. Eu louvava, Deus operava milagre. Só que aí eu fui faltando culto, fui esfriando, como eu falei, e retorno a falar que existe uma guerra entre a carne e o espírito. Então eu fui alimentando mais a carne. E os desafetos foi tendo consciência de que eu estava esfriando, porque eu creio que é o próprio diabo que vai lá cutucar, né. Eu não sei se aqui vocês usam essa expressão, né, cutucar e vou dar ali. Então eu creio que foi o próprio adversário que incomodou esse rapaz, que eu já tinha um problema com ele um pouco antigo, problema de sangue, certo. Era um desejava tirar a vida do outro. "Não, se eu te pegar eu vou tirar a tua vida, mas se eu te pegar primeiro, eu também vou tirar". E aí ele começou a passar a me ameaçar, certo. Via alguns familiares meus e falava que ia me pegar e tudo. E aí eu fui deixando descer para o coração. E ele tirou vida de pessoas minhas, certo. E foi aí o fim da picada, 1 ano depois. E eu disse: "Deus, a partir de hoje eu não quero mais te servir. Eu vou vingar o que esse cara fez e eu vou tirar a vida dele", certo. E aí eu falei para Deus assim, liguei para uns amigos, primos: "Traz arma". "Mas tu é crente, cara, e tal". "Não, não sou mais crente, né, a partir de hoje eu tô voltando pro crime". E é duro para quem retrocede. E não teve nem um pingo de temor, você não teve medo da mão de Deus? A vingança e o ódio falou mais alto. Meu pai. E detalhe, não é do dia para a noite, o diabo já vinha ali Hum. setando, ou seja, eu vinha me afastando de Deus, né. Aqui é o templo e morada do Espírito. Se você entristece, ele afasta. Se ele afasta, existe outro que vai entrar e fazer morada. E ele é terrível, sabe. E ali ainda falaram, né: "Mas tu não é crente e tal". "É, mas eu tô parando aqui e vou tirar a vida do fulano, não quero saber, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou para o culto no domingo". E aí eu fui para o culto no domingo. Ao chegar no culto, fiquei lá na cadeira e um pregador me chamou até a ponta do altar. "Jovem, vem aqui na frente. Eu quero que você preste bastante atenção nessa parte, porque é algo muito profundo". Fui. E esse pregador me chamou lá e disse: "Jovem, assim diz o Senhor dos Exércitos, ai de ti, se for tirar a vida do homem". Como é que o jovem sabia que eu ia tirar a vida de alguém, que eu estava tramando em tirar a vida de alguém? "Ai de ti, se for tirar a vida do homem, deixa que do homem cuido eu". Só que Deus sabia que eu era rebelde, sim ou não? Sim, sabia. E ele disse: por conta da tua rebeldia, a tua alma vai ter que sentir o gosto amargo do fel. E grande será o deserto que tu vai passar. Mas eu sou amor e não te deixarei morrer nesse deserto. Eu vou te dar estratégia. E nem que seja com uma perna só, tu vai pregar a minha palavra. Meu Meu Deus. aladagabassuri calabás. Nem que seja com uma perna só, você vai pregar o meu evangelho. E a pergunta que não quer calar: você quer pregar, você quer servir a Ele com saúde ou quer servir a Ele doente? Porque escolhido, meu irmão, Não tem verdadeiramente, escolha. não tem escolha. Louvado seja Deus. E Manuel, existe 2 tipos de crente, eu costumo dizer, dentro de uma igreja. Existe o crente que ouve e existe o crente que escuta. Qual é a diferença do crente que ouve para o crente que escuta? O crente que escuta, ele participa do culto, saiu à porta da igreja, ele não lembra mais de nada que aconteceu. O crente que escuta não lembra mais de nada que Deus falou com ele. Só que o crente que ouve, ele escuta e pratica. Ele escuta e obedece. Ele participa do culto e ao findar do culto, ele continua obedecendo aquilo que foi ouvido no culto. E nesse dia eu fui o crente que escuta. Terminou o culto, esqueci do culto. Terminou o culto, eu saí. No domingo. Segunda, na terça, eu fui tirar a vida do rapaz. Meu pai. Com um amigo meu que era considerado como um primo, porque nós crescemos juntos, né? Então, eu fui tirar a vida do rapaz. E Deus, ainda com a sua misericórdia infinita, me deu ainda a oportunidade de estar aqui hoje contigo pregando com 2 pernas. Só que eu não quis. Eu não quis.
Eu joguei fora a oportunidade que Deus me deu, porque pregar com as duas pernas se torna mais fácil. Sim. Eu uso muleta e subo um monte, né? Passo 1h40 ali ministrando a palavra, passo 1 hora, a coluna dói, o pé dói, e é o Espírito Santo para lhe dar suporte, sabe? Mas eu poderia muito bem estar pregando com as duas pernas, porém eu desobedeci. E toda desobediência, todo pecado tem consequência. E detalhe, às vezes a consequência ela vem de mão dada com a sequela. E hoje eu vivo essa sequela, né? Deus me perdoou, mas enquanto eu estiver aqui na terra, a minha perna não nasce. Deus, ele lhe perdoa, mas o Senhor não retira a consequência. Então pense antes de você pecar contra Deus. Aleluia. E aí, irmão Manuel, eu lembro que eu fui tirar a vida do rapaz. Lá em Maceió, próximo ao aeroporto, tem um lugar chamado Rio Largo, que já é fora de Maceió, é tipo um município. Rio Largo. E eu fui lá tirar a vida desse rapaz. E no caminho, a moto quebrou a corrente. A moto quebrou a corrente. Na hora eu não entendi, mas hoje eu entendo que era Deus dizendo assim: com duas pernas é mais fácil. Com duas pernas é mais fácil. Só que eu não entendi. Porque quando a gente perde a presença de Deus, é impossível a gente ouvir a voz de A Deus. sensibilidade. Acabou. E eu disse pro meu primo e amigo, né? Eu disse para ele assim: irmão, isso significa que não é pra gente ir tirar a vida dele. Aí ele disse assim: não, que é isso? Significa que de hoje ele não passa. E eu dei ouvido à voz do opressor, porque o espírito já não habitava mais em mim. Consertamos a corrente ali em uma oficina e seguimos viagem. Lá na frente, Deus deu a segunda oportunidade de eu estar aqui falando do amor dele com duas pernas. Como? Ele fez com que a gasolina da moto acabasse. Meu Deus. Meu querido, o sobrenatural de Deus, ele existe. Imagine aí um veículo abastecido, faltar gasolina. Sim. Eu não era marinheiro de primeira viagem. Eu não era amador para esse tipo de situação e tirar a vida de alguém com uma moto sem ter gasolina. Ou seja, a gente tinha abastecido sim, mas Deus lá colocou o dedo dele. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai dizer que ele não toma o culpado como inocente e nem o inocente como culpado. Ele sabia que eu ia ter que perder a perna. Porém, ele tinha que colocar situações para que eu não fosse inocente. Ah, Deus, mas o Senhor não me avisou. Não, eu avisei. Eu avisei, só que você não deu ouvidos. Então é por isso que Deus proporciona certa situação. Antes de o homem pecar, Deus avisa, né? Isso. Antes de o homem errar, Deus avisa. Como aconteceu com Caim. Sim. Deus avisou Caim Sim. que o pecado estava à porta e que dependia dele Meu Deus, é verdade. se ele dominasse o pecado. Forte. Aquela vontade, porque já estava no coração. Sim. Como aconteceu com faltava o você, ato. né? E acabou colocando em prática, né? É como você avisou. Ou como você falou. Que Deus estava lhe alertando para que você não viesse falar: ah, mas Deus não me avisou. Ou então, eu fui inocente. E essa palavra é muito profunda. Isso. Porque Deus não tem ninguém por inocente quando a pessoa realmente é culpada. É verdade. E não tem isso com Deus, não. Que Deus não é menino, Deus não é criança. Deus, ele contempla tudo. Sim. Não tem como a gente esconder nada de Deus. É verdade. E detalhe, né? O adversário, ele não vai te obrigar. Sim. Ele não vai colocar na tua boca, né? Ele oferece o prato, mas ele não coloca a colher na sua boca, né? Então, a prostituição, o adultério, a fornicação, né? O diabo, ele vai colocar o prato, mas você só cai se o seu coração não for regenerado por Deus. Sim. Não é verdade? Então, o cuidado de Deus era sobrenatural na minha vida. Ele tentou, tentou e tentou. Nós foi lá e colocamos gasolina e continuamos. Antes de chegar na casa do rapaz, para a glória de Deus, certo? Eu sofri um acidente. A carroça vinha passando, eu colidi com a carroça. Nossa. Minha perna arrancou na hora. E quando eu caí lá no chão, era um lugar muito distante da cidade, tinha mais mato e cana de um lado, cana do outro. Quando eu caí no chão, eu lembro que, para você entender que o propósito estava sobre a minha vida, meu primo não aconteceu nada. Meu amigo não aconteceu nada.
Aí ele ficou tranquilo e a minha perna arrancou na hora. E para você entender que era Deus que estava ali. Quando eu estava no chão, chegou uma senhora. E aquela senhora, ela era diferente demais. O falar dela era diferente. As vestes dela era diferente. Os botões da roupa dela parecia ter vida. O cabelo alvo, branco, coisa mais linda do mundo. E ela começou a me fazer pergunta. E de repente ela olhou para mim e disse assim: Varão, assim te diz o Senhor. Na hora do acidente, o diabo subiu e pediu a tua alma a Jesus. Meu Mas só Deus. que a resposta de Jesus para ele foi: nessa alma tu não toca, Satanás, porque essa alma a mim pertence. Aí o Senhor manda te dizer: ai de ti se olhar para trás, ai de ti se retroceder, porque o Senhor está te dando uma oportunidade de vida. Tu não vai morrer, tu não vai descer a sepultura. Isso aqui é para a glória de Deus. E ali, irmão, eu lembro que a dor era tão grande porque a perna sacou. A dor era tão grande, era como se estivesse queimando, rasgando, furando, dando choque e quebrando, tudo ao mesmo tempo. E eu lembro que quando aquela senhora começou a conversar comigo, em meio à dor, eu falei assim para ela, eu disse: tem como a senhora sentar aqui e colocar minha cabeça no seu colo? E ela disse: tem. Agora me explique algo. O que é que tem a ver a dor com colocar a cabeça no colo de alguém? Sim, mas eu vou explicar o mistério. E ela sentou no asfalto, colocou minha cabeça no seu colo. Com uma mão ela segurava meu braço e com outra ela alisava minha cabeça, mano. E o meu primo ficava todo o tempo dizendo: Mano, você não vai morrer, porque Deus é fiel, você não vai morrer porque Deus é fiel. E aí a população foi chegando, eu acredito que ficou sabendo do acidente, e várias pessoas filmando ali aquela situação, eu deitado no chão, o sangue subindo muito alto, e demorou bastante, chegou a SAMU. E aí quando a SAMU chegou, para você entender, a socorrista do SAMU era serva de Deus. Então Deus estava em tudo, certo? Era tudo permissão de Deus para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Até mesmo aqui hoje, né? Porque Deus ele viu esse momento aqui, há quase 10 anos atrás. O Senhor viu esse momento aqui. Então foi necessário tudo isso acontecer para que eu estivesse aqui hoje, pregando, dando meu testemunho, porque você que está aí acha que acabou, que não tem mais jeito, né? Existe um provérbio no mundo, um ditado no mundo, que diz que a esperança é a última que morre. Aqui a esperança não morre, porque a esperança tem nome. A esperança Sim, chama Cristo. Jesus de Nazaré. Ele é a sua esperança. Foi ele que morreu na cruz do Calvário para salvar a sua vida. É verdade. Apenas dê o primeiro passo. O Senhor está nessa tarde visitando, né, família de pessoas que está nos assistindo, nos alcançando. O Senhor está visitando pessoas até que a medicina, né, desenganou, pessoas que estão no presídio e o juiz deu vários anos de prisão, o Senhor está diminuindo, tratando e trazendo para a presença dele, para o nome dele ser glorificado. Louvado seja Deus. E aí, meu irmão, ela chegou lá e era um empecilho tão grande para me ajudar, sabe, para me colocar no SAMU. E ali Deus falou comigo, né? Ai de ti se olhar para trás. E eu comecei a louvar aquele louvor da harpa cristão 25. Jesus, tu és bom. E quando eu entrei dentro da SAMU, a minha situação era crítica, né? E bote bom nisso, né, meu irmão? Isso. A minha situação era terrível porque eu tinha perdido muito sangue, né? Eu tenho um laudo que mostra que eu fiquei com 800 ml de sangue no corpo. É um coma um coma profundo ou induzido, eu não sei diferenciar, mas não era para me falar, não era para me enxergar, não era para me ouvir, era para respirar mal e a pressão está lá em cima. Só que Deus controlou tudo. E quando eu entrei dentro daquela SAMU, a mulher olhou para mim e falou: Williams, você é evangélico? E eu disse: sou. Tipo assim, eu acabei de me reconciliar com Cristo, né? Estava afastado, mas acabei de me reconciliar com Cristo. Sim. E ela disse: Williams, você tem mãe? Tenho. Você sabe o número dela? Decorado? Sei. Pois liga para ela, porque hoje pode ser a última ligação com vida para sua mãe. E eu quero aplicar algo aqui, né, sobre a vida de todos vocês.
Eu quero te dizer que a última palavra não é do socorrista do SAMU. A última palavra não é do macumbeiro. A última palavra não é do vizinho fofoqueiro. A última palavra não é do incrédulo, do juiz, do médico, do delegado, né, do promotor. A última palavra, ela é do Deus que criou os céus e a terra. Então, o diabo, ele não tem poder para dar a última palavra sobre a sua vida. O diabo, ele não tem poder para determinar como será o fim da sua vida, porque afinal de contas, irmão Emanuel, não é o início que conta, mas é o final. Não é como começa, é como como termina. termina. Talvez você começou na droga, na prostituição, no homossexualismo, no candomblé, com opressão, com depressão, dentro de um presídio, ali bebendo, traindo seu marido, traindo sua esposa, sabe? Talvez você começou de uma forma errada, mas o importante não é como começa, o importante é como termina, porque no final é que iremos receber o passaporte para ter a morada eterna no céu. Louvado seja Deus. E aí, meu irmão, eu liguei para minha mãe. Ela me deu o telefone dela ali e eu falei com a minha mãe. Falei para minha mãe que não tinha sido nada demais, que só tinha ralado o joelho. Imagina se não tivesse ralado aí. Não é? Falei para minha mãe que só tinha ralado o joelho e pedi para minha mãe ir pro hospital. O hospital era justamente no bairro onde eu morava. Sim. E quando chegamos lá no hospital, né, ela disse que eu tinha 1% de chance de chegar com vida. Então Deus já foi quebrando isso aí. E quando eu cheguei lá no hospital, eu pedi para a mulher, eu vi minha mãe pela janela da SAMU e eu sabia que ela não ia suportar me ver naquela determinada situação. Eu pedi para ela chamar meu primo, né, e mandei que a mulher pedisse para ela ir fazer meu prontuário do outro lado do hospital. E naquele intervalo que a minha mãe saiu para fazer o prontuário, eles me tiraram da SAMU e me colocar para dentro para que ela não me visse daquela forma. E aí o meu primo me alcançou, me acompanhou. E ele é muito duro, sabe? Esse meu primo, ele é muito durão assim, mas nesse dia ele ficou mole. Ele me acompanhou e ficou assim impactado com aquilo. E eu falei para ele assim, primo, minha situação tá ruim, né? E ele falou, tá, primo. E Deus colocou essa mulher na minha vida da SAMU, ela me acompanhou até o último momento, Glória a Deus. até os médicos me atenderem. E como eu era uma figura conhecida lá no bairro, Sim. por ter feito todas as coisas ruins que eu tinha feito, pessoas deu entrada ali pelas minhas mãos. Eu já tinha entrado, dado entrada lá baleado também, né, fazer um assalto, e era um carro da polícia. A gente foi tentar fugir. Quando a gente foi fugir do assalto, para tentar fugir, fomos assaltar um carro e justamente era um carro da Polícia Civil. Com 4 policial dentro, eles começaram a atirar em mim. Grande foi o livramento, né? Eu fui baleado. E aí, meu irmão, quando eu entrei lá no hospital, que fizeram meu prontuário lá e viram a minha ficha, me jogaram em uma sala com ar-condicionado industrial, sala pequena, e tiraram toda a minha roupa, rasgaram aqui meu corpo cheio de tatuagem, tatuagem de palhaço, marca de tiro, e olharam pra mim e disseram, esse aí é o fulano, deixa morrer. A oportunidade de deixar ele descer a sepultura é hoje. E me deixaram jogado lá em uma maca. Só que a minha família lá fora, no hospital, as informações eram toda diferente, né? Então me deixaram lá naquela maca, certo? E, e ali eu fiquei padecendo, sangrando, sofrendo com muita dor, sentindo muito frio. E a dor era tão grande que eu senti a presença da morte. Meu pai. E eu sei que naquele momento ali eu ia descer a sepultura. Eu acredito que eu não aguentaria mais 5 minutos sentindo aquela dor. E eu resolvi aclamar a Deus. E quando eu comecei a orar, eu disse, Senhor, por que é que eu estou sentindo toda essa dor? O Senhor tem o poder da cura, o Senhor tem a injeção da cura. O Senhor pode aplicar a injeção e neutralizar a dor. Mas por que Senhor? Eu vou morrer, eu não aguento mais. Eu senti a presença da morte. E naquele momento, irmão Manuel, eu senti um vento entrando embaixo da porta. E aquele vento se materializou do meu lado. Eu não vi, eu senti. E aquele vento se materializou do meu lado e era o próprio Deus falando comigo. Falou no meu coração e no meu ouvido. Homem, sabe por quê? Tu estás sentindo toda
essa dor, porque tu desprezaste a minha presença. Meu Deus. Só que detalhe, essa dor não é para a morte. Essa dor é para que o meu nome venha a ser glorificado na terra. Homem nenhum sente essa dor e continua com vida, mas contigo eu vou fazer diferente. Tu vai sentir a dor e não vai morrer. Tu vai sentir a dor e não vai descer a sepultura. E eu quero aplicar algo aqui na sua vida. Essa dor que você está sentindo parece que é para a morte, mas não é. É para o nome do Senhor ser glorificado. Assim como eu estou aqui hoje dando testemunho e alcançando vidas através desse testemunho, o Senhor vai fazer na sua vida. Através do seu testemunho, através da sua vida, o Senhor vai impactar vidas. Em nome de Jesus. O Senhor tem visto, o Senhor tem contemplado o seu filho dando trabalho. O Senhor tem contemplado o seu filho dentro de um presídio. Mas o Senhor manda eu te dizer assim: filho de crente não é preso. Filho de crente é guardado. Porque se o Senhor deixar o projeto na bagunça, o projeto desce a sepultura. Foi necessário Deus permitir eu entrar dentro do presídio para que eu não descesse a sepultura. Foi necessário Deus tirar a minha pena para que eu não descesse a sepultura. Deus, sim, sabe tratar com um projeto. Meu Para a glória de Deus. Deus. E aí, meu irmão, foi tão tremendo que Deus falou comigo. Essa dor não é para a morte, mas é para o meu nome ser glorificado. E aonde eu te levar, tu vai ter que contar o que eu fiz na tua vida. Nesse momento, entrou, acredito que era médico e enfermeiros. Um estava de verde, touca verde, máscara verde, e um estava de branco. E esse que estava de branco era como se fosse o líder. Eu acredito que era o médico, né, o doutor. E ele olhou assim e falou: por que é que ele está aqui jogado? E aí começaram a comentar: doutor, isso é um bandido, um criminoso. Tirou vida, assalto, já foi preso várias vezes. E a oportunidade de deixar isso aí morrer agora. Só que a última palavra nunca foi de enfermeiro, meu irmão. A última palavra nunca foi de médico. Como eu já falei, a última palavra nunca foi do diabo. A última palavra é do Senhor. O médico diz: olha, tu tem 3 dias de vida, perdão. Aí o Senhor diz: